Aleluia. Bom, nós estamos vivendo um tempo de alegria. 2025 é o ano da alegria. E nós precisamos entender que tudo começa com uma palavra. E nós recebemos essa palavra na virada do ano. Nós ouvimos sobre nos alegrarmos no Senhor. Depois, no primeiro domingo, já no culto de ceia, nós falamos sobre nos alegrar novamente, ou seja, o Senhor que traria uma restituição dessa alegria. Depois tivemos uma mensagem muito poderosa do pastor Rodrigo, falando da restituição que Deus deu e a vitória contra os inimigos do povo dele, por meio de Esther. E nós, domingo passado, falamos também sobre a alegria de servir, servindo com alegria. E hoje, nós vamos continuar no mesmo trilho. Aliás, você vai ouvir muito as mensagens temáticas que vão comunicar com várias áreas da nossa vida. E essa área que eu vou citar hoje, ela está intrinsecamente ligada à nossa vida. Talvez no meio cristão, evangélico, se tornou assim um pouco difícil falar sobre isso, ou talvez uma certa resistência em algumas pessoas, porque, claro, nós temos os chamados testemunhos, nós temos muitas vezes a distorção dos valores bíblicos para valores que não são de Deus, mas aqui nós estamos pegando os princípios da palavra de Deus e vamos trazer então algo de Deus para você. Você recebe isso nessa noite? Amém? Então o que nós vamos falar? Vamos falar desse tema, contribuindo com alegria. Amém? Diga, contribuindo com alegria. Amém, Jesus? Você está confortável para isso? Uma igreja madura, ela está aberta para, receber, desde que seja dos oráculos de Deus, toda a palavra de ensino e de sabedoria. Então, não, deixe seu coração fechar, porque até a linha dessa mensagem é para desconstruir paradigmas errados, mitos que muitas vezes nós carregamos exatamente por uma experiência equivocada, uma experiência não bíblica. Então hoje, e são águas, glória a Deus, estava precisando, não é, gente? Estava aqui. Chuvas de Deus sobre nós, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 7. Amém? A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, Jesus? Então a palavra de Paulo aos irmãos da igreja da Acaia, em Corinto, é que cada um deve contribuir segundo estiver proposto no seu coração, disposto no seu próprio coração, e deve fazê-lo não com tristeza ou por necessidade, e sim com alegria. Amém, Jesus? Porque Deus ama quem dá com alegria. Então você fazendo com alegria, além de fazer a coisa certa, você vai fazer da forma certa, e ainda assim o Pai que te ama vai se alegrar ainda mais com você. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender que o amor de Deus é incondicional. Ele ama a todos os seus filhos. Às vezes um filho está mais obediente que o outro, mas ele ama a todos. Mas certamente, assim como nós, como pais, nós nos deleitamos quando amamos o nosso filho e ele ainda é obediente. Isso traz um deleite ainda maior para o nosso coração. E assim o Senhor deseja também se relacionar conosco. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que esta palavra o Senhor colocou no coração do seu servo. Queremos compartilhar essa palavra, mas antes de tudo pedimos a unção
a revelação, Pai, o espírito de conhecimento, no pleno conhecimento de Cristo. Nós declaramos em nome de Jesus toda a mente e coração, Pai, receptivo e cativo a Cristo Jesus, que é o próprio Verbo de Deus. Usa, Deus, o teu servo, que todos possam receber a porção que o Senhor deseja entregar e saiamos transformados para a sua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus e a igreja diz amém. Amém? Sabe, falar sobre isso é muito relevante. Talvez você veio aqui, pastor, eu queria uma outra palavra, mas eu quero te falar que esta chave sobre contribuição, sobre oferta, sobre finanças, sobre o dinheiro, é muito relevante, é muito importante na nossa vida. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação e de que outros assuntos que são vitais para a vida. Não sei se você sabia disso. Olha só que interessante. Você sabia que na Bíblia há mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens, posses? Você sabia disso? Você sabia que quase metade das parábolas de Jesus mencionam dinheiro? Você sabia disso? Sabe, eu quero te dizer nessa noite que isso não é sem motivo. Não é sem motivo que tem mais de 2.300 versículos sobre dinheiro, bens e posses nas Escrituras. Não é sem motivo que a Bíblia fala mais de dinheiro do que outros assuntos vitais para a nossa vida. E não é sem motivo que quase metade das parábolas de Jesus falam sobre dinheiro. Sabe por quê? Porque o Pai se preocupa com seus filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? O Pai se preocupa com você. Ele sabe que o dinheiro em si é neutro, mas quando existe um governo, existe uma entrega, existe, sabe, uma manipulação, às vezes, do sistema, das trevas, desse sistema corrompido deste mundo, homens e mulheres como eu e você podem ficar suscetíveis a intervenções que não são dele. Eu pesquisei, e existe uma pesquisa nos Estados Unidos da América, que revelou que 70% de todas as preocupações dizem respeito a dinheiro. Sabia que problemas financeiros surgem como uma das causas principais dos conflitos conjugais e de divórcio? Uma das causas principais de conflitos conjugais e de divórcios é o dinheiro. Então a pergunta é, será que é relevante isso? Será que Jesus explicou quase metade das parábolas dele falando sobre dinheiro? Será que Paulo teve uma intenção quando ensinou seu pupilo, seu filho espiritual Timóteo, dizendo, olha, cuidado, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça, o quê? Negaram a sua fé. Agora quem nega a fé, senão os que têm fé? Então, nós como povo de Deus precisamos nos atentar a isso. E sabe, até fora, preste atenção, pessoas que talvez não estão numa igreja, pessoas que talvez não tenham necessariamente, em primeiro lugar, um princípio cristão, pessoas que talvez trabalham em organizações, sabem de um pareto que existe, de você usar o seu dinheiro bem, ou seja, inclusive com uma certa reserva, inclusive com investimento em coisas o quê? Filantrópicas, doações, contribuições. Até lá fora o povo do mundo sabe disso. Agora o povo de Deus deve entender com muito mais clareza e saber que aquilo que ele está investindo não vai ser em coisas que perecem, em coisas que traça, corroem. Não é aonde o ladrão pode escavar e roubar, mas aquilo que vai ecoar por toda a eternidade. Você pode dizer amém? Então, finalizando esse preâmbulo, que eu quero motivar, você fique atento do início ao fim dessa mensagem e não feche seu coração, porque o que nós vamos trazer aqui é coisa de Deus, da palavra de Deus e a preocupação do Pai com seus filhos. Eu quero perguntar novamente, quantos filhos dele nós temos aqui nessa noite? Então eu quero terminar dizendo, sabe, o estresse financeiro
provoca insensibilidade espiritual, que se desenvolve quando ficamos muito preocupados com o dinheiro, temos atitudes erradas ou transgredimos princípios bíblicos ligados à administração das nossas finanças. E para nós não termos isso, repreendermos isso, não vivermos nessa estatística, mas uma vida saudável com as nossas finanças e também podendo contribuir com alegria na casa de Deus, nós vamos hoje desconstruir, desmistificar, pôr por terra 6 mitos concernentes à contribuição na obra de Deus. E quais são as contribuições na casa de Deus ou na obra de Deus? Os dízimos e as ofertas. Então vamos lá, vamos falar de 6 mitos e vamos explicar. O primeiro mito é essa frase aí que você está vendo: eu tenho que dar o dízimo para me livrar dos gafanhotos. Quando alguém chega assim, pastor, eu tenho que dar o dízimo, eu já fico assim preocupado, porque a cabecinha dessa pessoa normalmente está lá na lei, que ela tinha que dar, ela tinha que cumprir a lei, e ela fazia por obrigação. Quando uma pessoa chega assim, pastor, eu posso dar o dízimo, é diferente, porque ela entendeu a graça, que na graça ela já recebeu provisão, através da qual ela pode. Amém, Jesus? Na lei, ela está ainda escrava do pecado, porque a lei do pecado e da morte, então ela ainda está escrava do pecado, e mesmo que ela quisesse, às vezes ela não está livre totalmente para fazer. Então quem está escravo não pode, agora quem está livre pode. Quantos livres nós temos aqui nessa noite? Então quando uma pessoa diz, eu tenho que dar o dízimo, já é uma pergunta assim estranha. Eu tenho que dar o dízimo para me livrar do gafanhoto? Como assim, pastor? Que gafanhoto é esse? O gafanhoto, ele faz uma alusão à maldição que estava sobre um povo desobediente. Em Joel vai falar dos gafanhotos, e fala de 3 níveis que visitavam e assolavam a terra. O gafanhoto cortador, e quando ele vinha, cortava, mas sobrava alguma coisa, depois dele vinham os gafanhotos, o gafanhoto migrador, e aí aquilo que o gafanhoto cortador deixou, o migrador cortava, mas ainda restava alguma coisa, então chamava o maior deles, que era o gafanhoto devorador, e quando o devorador chegava, aí acabava tudo, consumia tudo, o fruto da terra, e isso era uma maldição. Amém? Todos concordam que é uma maldição? Não tem dúvida, quero consumir o fruto do trabalho do povo. Mas por que havia essa visitação? Por causa da maldição que estava sobre a terra, por causa da desobediência. E por isso que você já deve ter lido lá em Malaquias capítulo 3, nos versos 10 e 11, que diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, que era um compartimento dentro do templo, que era usado para recolher as dízimas. E façam prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, eu vou repreender quem? Diga assim, o devorador. Olha ele aí. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que obedecer, eu tinha que dizimar. Espontaneamente? Nem sempre. É por medo, por obrigação, porque se eu não fizer, eu estou transgredindo um preceito da lei. Então eu fazia por obrigação, por medo, para extirpar o devorador da minha vida. Só que essa é uma relação que não existe mais para nós com Deus. Na verdade, essa relação do Velho Testamento nunca foi perfeita e completa. Na verdade, a lei não veio para dizer que o homem podia cumpri-la, porque se o homem pudesse cumprir a lei, Jesus perdia a razão de ter vindo e morrido por nós. A lei vem exatamente para mostrar que o homem não conseguia cumprir a lei, e veio o Filho do homem para cumprir a lei, e agora para aqueles que creem, recebem o benefício do cumprimento da lei por meio de Jesus. Conseguiu caminhar comigo? Quem está vivo aí, atento? Amém, Jesus?
Em Malaquias, a última palavra, é o último livro do Velho Testamento, e Malaquias é um dos últimos profetas a proferir uma palavra a Israel. Mais ou menos em 430 a.C., foi uma das últimas palavras proféticas sobre Israel. E o livro de Malaquias, quando você termina, a última palavra é maldição. Então a lei do pecado e da morte, e mostra o que? A maldição que estava sobre os filhos da desobediência, aqueles que estavam ainda alheios à vida de Deus. Então veja que essa era uma relação que estava sobre aqueles que estavam sob a lei. Então quem está debaixo da lei vai tender a quê? A pecar. Então esse mito, eu tenho que dar o dízimo para me livrar dos gafanhotos, eu não consigo por mim mesmo. E se eu me coloco debaixo da lei, a lei avulta o pecado, de modo que aquele bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então a lei vai avultar o pecado. Então a tendência de quem está debaixo da lei é, diga, pecar. Aquele que está debaixo da lei, a tendência é pecar e também deixar de devolver os dízimos. Quando você entrega o dízimo por medo, por obrigação, a tendência, mais tempo ou menos tempo, é você fracassar e ficar atemorizado. Por quê? Porque você está tentando fazer na carne. Então quem está debaixo da lei normalmente é carnal. E, infelizmente, em não entregando o dízimo, vem aquela palavra novamente de Malaquias na mente dele. Quando Malaquias falou para o povo. E o povo ficou em... Como assim? Nós estamos roubando o Senhor? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Então aquele que está debaixo da lei tende a pecar, tende a não devolver os dízimos, ser carnal e se passar por ladrão. E ainda se coloca de novo debaixo de jugo de condenação. Vai viver de novo atemorizado. Você já está livre do gafanhoto. Eu sei que é difícil, né? Porque foi muito tempo ensinando outra coisa. O gafanhoto vai te pegar. Eu quero te falar aqui, diante dos oráculos de Deus, que você está livre dos gafanhotos. Você não precisa viver outra vez atemorizado. Paulo, ele confronta os Gálatas, falando assim: vocês são insensatos. Diga, insensato. Insensato. Não, diga aí. Não tem bom siso, não tem sensatez. Amém, Jesus? Paulo chamou os Gálatas de insensato. Por quê? Uma vez nascido de novo, debaixo da graça, eles se colocaram de novo debaixo de jugo de escravidão, misturando lei com graça. Água e óleo não se misturam. Cada um tem seu propósito. O óleo é importante, a água é importante, mas os dois não se misturam. Quem está entendendo isso? Então preste atenção, querido. Quem se coloca debaixo da lei vai viver outra vez atemorizado, inclusive com os gafanhotos. Que antigamente você ficava preocupado, debaixo de demanda, e não debaixo de provisão. E agora, quando você tenta fazer tudo certinho, aí deu um ruim, aí é os gafanhotos, sabe? E aí a pessoa vai contribuir sempre com medo e necessidade. Diga, medo e necessidade. Mas deixa eu falar onde você está. Você não está debaixo da lei, amém? E se está, você vai sair em nome de Jesus, hoje. Então você está debaixo da graça. Quem está debaixo da graça, se quem está debaixo da lei tende a pecar, se por um lado, quem está debaixo da lei tende a pecar, por outro, quem está debaixo da graça tende a não pecar. Por quê? Porque
Cristo venceu o pecado. O que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim, para que nele, quantos estão nele, nós fôssemos agora chamados justiça de Deus. Então você está debaixo da graça, então a sua tendência é não pecar. Você é espiritual, é generoso em suas contribuições, e você não é achado como ladrão, você é achado como, diga, fiel. Você entende que pode contribuir. É diferente? Eu tenho que contribuir. Não, você entende que, diga, eu posso. Fala, eu posso. Então você entende que pode contribuir, porque na graça você já recebeu muito mais do que você merecia. Na graça nós entendemos que nós já recebemos. Na lei parece que a gente não tem e está correndo atrás. Então na lei você está debaixo de demanda, na graça você está debaixo de provisão. É diferente, muda tudo. Quem está comigo aqui pode dizer amém. Muda tudo, muda uma chave, você sai vitorioso. Ah, não vou ter mais problema? Não, vitória sobre os problemas. Problemas são inerentes. Jesus falou, no mundo você vai ter aflição. Mas ele falou, coragem, tenha bom ânimo. Vai ter vitória, porque eu venci. Amém, Jesus? Então preste atenção. Na graça, você já recebeu mais do que merecia. Então você já tem provisão. E na graça, você entende que não há mais condenação sobre a sua vida. Que se, diga se pecar, você pode recomeçar. Se pecar, você pode recomeçar. Eu vou contar um testemunho de manhã, eu esqueci desse testemunho, e era muito interessante. Eu me lembro, que eu acho que uns 20 anos atrás ou mais, eu não era pastor, já vou avisar aqui, mas eu era crente, então dá na mesa. Mas eu me lembro que eu tive uma certa promoção na minha vida profissional. Eu estava aqui em Uberlândia e eu passei no concurso e fui para Belo Horizonte, e eu me lembro que eu tive uma promoção. E eu me lembro que quando eu recebi aquele dinheiro, eu tive dificuldade algumas vezes de administrar. Não que era muito, mas eu tive a mais do que eu tinha tido até então. Mas eu me lembro que eu comecei a assumir compromissos, e aí eu fazia assim, eu comecei, e eu sempre fui muito criterioso com isso, mas nessa época, mais de 20 anos atrás, eu começava a pagar isso, pagar aquilo, comprar aquilo, aí quando eu olhava, não sobrou para o dízimo. Se você fizer isso, talvez não vai sobrar. Aí o que eu fazia? Oh Senhor, Tu sabes. Você já viu Tu sabes? Você já orou assim? Ah Senhor, Tu sabes. Tu sabes que eu tenho conta para pagar. E eu ainda achava que o devorador tinha abocanhado alguma coisa, que eu era meio legalista, tinha um pouquinho de pé na lei, então eu achava, deve ter algum pecado, tem que fechar alguma brecha aqui. Devorador é falta de administração financeira, querido. Não está com a culpa no devorador, não, é administração financeira. Você tem 1.000, gasta 1.500, e está com a culpa no devorador. Aí eu me lembro que isso foi um período curto, mas isso me trouxe um peso. E eu lembro que eu falava com a Ana, sempre tudo a gente foi muito transparente, né, meu bem? E ela falou assim, meu bem, eu nem sabia disso, porque se eu soubesse eu não tinha deixado. Hein? Você não sabe que você tem que entregar primeiro o dízimo? Não, eu sei, mas tu sabes. Muitas contas para pagar. Gente, não tinha nascido nem o Samuel, nem o Esther, a gente achava que tinha muita conta para pagar, hein? Não sabe de nada, né, inocente? Então, queridos, eu tenho que fechar isso aqui rápido, senão não dá tempo, né? Mas, o que eu fazia? Senhor, no mês que vem, eu vou dar o dízimo desse mês e o do mês seguinte. Amém, Senhor? Está combinado, ó? Estamos juntos, né, Senhor? Tá. Aí chegava no mês que vem, pagava as contas, enxugava gelo e fazia não sei mais o que, cadê o dinheiro? 2 meses sem dar o dízimo.
Eu não tinha nem do mês que eu falei que eu ia ser fiel, e nem do mês anterior, que eu prometi que eu ia ressarcir os cofres celestiais, que afinal de contas Deus deve estar precisando, está faltando alguma coisa no céu, e eu não fui, né, tão bom assim para... E o peso da lei vinha: Ricardo, você não está sendo um bom crente. E aquilo me consumia. Aí o dia que eu falei, Jorge, o dia que eu falei, chega! Eu amo muito tudo isso. Isso é bom, que ativa, você ri, você distrai, ativa a sua mente para princípios importantes que nós estamos ensinando. Sabe o que é o chega? Chega de dar desculpa. Porque se um homem é bom de desculpa, ele não é bom em outra coisa. Vai lá e entrega o que é de Deus, pronto, acabou. Mas por quê? Porque é obrigação? Porque é por medo? Não, porque Deus me deu tudo, me promoveu, os cofres se abriram, e agora, na hora que eu estou sendo elevado, promovido, eu estou esquecendo da primícia. Não, nunca mais eu deixei de dar os dízimos, sempre foi lá, tuf. E aí começou, antes eu levava em espécie, um cheque, na época tinha, e deixava no gasofilaço. Depois que passaram a ter as contas eletrônicas, eu já fazia transferência na hora que caía o dinheiro do estado de Minas Gerais no meu contra-cheque, eu já fazia transferência. Depois que eu levava o comprovante para consagrar lá na igreja, para não ter perigo. Mas nunca mais. Por quê? Porque eu entendi que eu não estava mais debaixo de jugo de escravidão. Eu era livre, eu podia, o recurso estava na minha mão. O que faltava? Só disposição em fazer. E não tinha ninguém que tinha culpa disso, não tinha nada que poderia fazer mudar, porque eu estou debaixo de graça. Quem está debaixo da lei contribui com medo e necessidade. Diga: medo e necessidade. Medo do devorador e necessidade de alguma coisa tem que acontecer. Deus tem que dar um jeito aqui, porque a coisa está feia. Então contribui com medo e necessidade. Quem está debaixo da graça contribui com confiança e provisão. É totalmente diferente. Você não vai com medo, você vai confiante. Você entra no trono da graça com confiança, porque lá você também pode ter socorro em ocasião oportuna. Deus não está com raiva de você, Ele quer você. Fala, filho, tu sabes. Não, fala mais. Qual que é o problema? Eu vou te ajudar. Amém, Jesus? Então você se apresenta com confiança, e você se apresenta de mãos vazias, tentando correr atrás do prejuízo, debaixo de demanda. Não, você já se apresenta com mãos cheias, com provisão, porque Ele já te fez assentar nas regiões celestes, e lá tem tudo o que você precisa. As riquezas não são terrenas, são as celestiais em Cristo Jesus. Ele já te deu, você já tem provisão e pode entrar com confiança, vai dar certo. Mas não faça na carne, não fica fazendo promessas na carne. Faz o que você tem que fazer em Deus, no Espírito, com alegria, com confiança e provisão. Então, o primeiro mito, volta lá. Eu sei que está no modo slow motion, mas vai dar tempo. Primeiro mito: eu tenho que dar o dízimo para me livrar dos gafanhotos. Vamos quebrar esse mito dizendo, diga assim: eu posso. Percebeu que lá eu tenho, né? Então diga: eu posso dar o dízimo, porque já fui livre dos gafanhotos e da maldição. É diferente? Então quem pode dar uma glória a Deus aí? Amém, Jesus. Palavra de Deus. Então nós vamos sair agora de um extremo, que é do legalismo, para um outro extremo, que são pessoas que querem viver sem lei. Embora nós não estamos debaixo da lei, da maldição da lei, porque Jesus cumpriu, e agora Ele diz que não há mais condenação, mas a lei ainda existe.
Amém? E nós vamos entender qual que é a nossa relação com ela. Então, o segundo mito é o outro extremo. É quando eu digo, alguém diz, já que estou na graça e não estou na lei, não preciso dar o dízimo. Olha só, foi de um lado para o outro. Isso é um mito, porque quem pensa assim, na verdade, não está na graça, está na carne. Não está na graça, está na carne. Está tentando usar da sua liberdade para dar ocasião à libertinagem. E eu quero fazer duas considerações apenas. A primeira delas, e você já ouviu isso aqui nesse púlpito, já foi instruído, mas nós temos que sedimentar para não esquecer. Primeira consideração, o dízimo não é uma prática oriunda da lei, não nasceu com a lei, não se originou na lei. O dízimo, ele vem antes da lei, é incorporado na lei e é praticado depois da lei, na graça. Quem entendeu isso? Então, alguém que fala assim, eu não estou na lei, como se o dízimo fosse da lei, está equivocado, porque o dízimo, ele foi antes da lei, e Jesus não revogou o dízimo, inclusive falou para aqueles religiosos, vocês dão dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas não praticam os preceitos mais importantes. Eu quero que faça essas coisas, ou seja, dê o dízimo, mas sem esquecer daquelas outras, o quê? Praticar a misericórdia, os princípios mais importantes. Então veja que a primeira consideração é essa, uma pessoa que diz que eu estou na graça e não estou na lei, não preciso dar o dízimo, ela está entendendo que o dízimo nasceu na lei, está errada. Mas ao mesmo tempo, a pessoa entender que ela tem que fugir da lei de qualquer forma, é errado. Por quê? Porque é uma pessoa que fala assim, que eu não estou na graça, que eu estou na graça, não estou na lei, então não preciso dar o dízimo, é o mesmo que pensar, já que eu estou na graça e não estou na lei, então a lei diz não mate, então já que eu estou na graça, então vou ali matar um desafeto meu, eu estou na graça, não estou na lei. A lei diz não adultere, já que eu estou na graça, não estou na lei, então vou ser infiel no meu casamento. Isso é coerente para você, que está na graça? Não, na verdade, Jesus não revogou a lei, Ele cumpriu a lei, mas agora Ele nos deu pelo Espírito dEle, perfeito, a condição de vencer o pecado, inclusive andar debaixo dos preceitos da lei, mas não por mandamento, e sim pela graça, não por obrigação, mas por constrangimento. Ele nos ama tanto, nos libertou tanto, que agora é natural eu vencer a minha ira, o meu ódio, a minha infidelidade, porque agora é Cristo que vive em mim. Quem está comigo aqui pode dizer amém? Então a questão nunca foi a lei, nunca foi. A lei é boa, santa e justa. O problema nunca foi a lei, o problema sempre foi o homem. A lei é santa e o homem, a lei é espiritual e o homem é carnal. Então Jesus, que é o Filho do homem, veio, cumpriu a lei para que aquele que cresce nele, fosse dele, vivesse por ele e para ele como vencedor. Quantos deles nós temos aqui? Então Jesus, ele cumpriu a lei, para que hoje eu e você pudéssemos crer nele. Quantos creem em Jesus? E você fosse dele, vivesse por ele e para ele como vencedor. Uma vez que eu e você não seríamos capazes de vencer o pecado, Jorge, esse efeito era no final, querido. Aí até, não foi você não? Foi o papai, né? Amém, o Aba. Amém, fala, o Aba. Isso é que é voz de trovão, amém? Então quando você for dar um aleluia assim nesse nível, com voz de trovão, amém? Dá um aleluia aí com essa voz de... Oh, aleluia, glória a Deus. Então hoje, pela fé, queridos, nós entregamos os dízimos a Cristo na graça, e não a Levi na lei.
Os levitas recebiam os dízimos, eram sacerdotes, estavam debaixo da lei. Nós não entregamos agora debaixo da lei ao Levi, ou aos da tribo de Levi, sim entregamos a Cristo, que na figura de Melquisedeque, ele recebeu os dízimos do bisavô de Levi, que era Abraão. Então vamos lá terminar aqui o segundo mito. O segundo mito diz: já que estou na graça e não na lei, não preciso dar o dízimo. Você vai dizer com voz de trovão, dizendo assim: já que eu estou na graça, e não na lei, diga assim: posso devolver o dízimo por amor e não por obrigação. É diferente, totalmente. Muda a relação totalmente. E é o que Deus sempre desejou, uma relação de pessoas que fizessem voluntariamente, espontaneamente, a sua devoção a Ele. Imagina que você é casado, sua esposa, seu marido, seu cônjuge, tivesse uma cláusula que obrigasse essa pessoa a te amar por obrigação, fazia certas coisas por obrigação. É uma relação muito rasa, não é não? Deus nunca quis isso. Deus quer que homens livres como eu e você possamos buscá-lo, adorá-lo, servi-lo com alegria. Amém, Jesus? Vamos lá para o terceiro mito. E esse aqui eu gasto um pouco mais de tempo, porque é um mito misericórdia. Que por causa desse legado religioso e de meias verdades bíblicas, algumas pessoas entendem como líquida e certa, como uma verdade, e não é um mito. Qual o mito, pastor? Esse. Terceiro mito: uns têm o que ofertar, outros não. Uns podem, outros não. Sabe, isso precisa ser tirado do nosso coração. E hoje de manhã eu ensinei, e eu falei algo aqui, eu quero repetir. A contribuição bíblica nunca foi sobre ter ou não ter, e sim sobre estar disposto ou não. Vou repetir. A contribuição bíblica, quer seja dos dízimos, quer seja das ofertas, nunca foi sobre alguém ter ou não ter, e sim sobre estar disposta ou não. Amém? Ah não, pastor, não tenho. Você tem. Todos nós temos, principalmente se estamos debaixo da graça, já recebemos provisão, e nós vamos entender que nós todos temos. Mas vamos para alguns textos, e um contexto é o da construção do templo. E Davi, já passando o trono para o seu filho Salomão, que era novo e inexperiente, ele chama Israel, a congregação, ele convoca. E naquele contexto de 1 Crônicas, capítulo 29, ele faz um chamado a todos para contribuir na construção do templo. E ele diz, preste bastante atenção, ele diz: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Ele disse isso. Então, quando ele reuniu a congregação, quando ele chamou o povo, os príncipes, os chefes das famílias, ele não disse quem tem, ele disse quem está disposto. Sabe, e depois dessa entrega das ofertas, a Bíblia diz, em 1 Crônicas 29, 9, assim: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então, quando o povo é chamado a uma causa importante, e ali era das mais importantes, porque o templo naquela época centralizava a adoração do povo, era a construção do templo, era a transição de um templo de tabernáculo para um templo excelente a Deus, e que haveria adoração, devoção.
Então eles viram que a causa era nobre, que ia ecoar para a eternidade. Então eles colocaram o coração. Antes de colocar a mão, coloque o coração. Vou repetir, antes de colocar a mão, coloque o coração. Porque Deus, se Ele tiver o seu coração, Ele vai ter as suas mãos, vai ter os seus pés, vai ter a sua mente, vai ter o seu bolso, vai ter tudo. Até porque tudo é dele, a gente só devolve. Amém? Então o povo se alegrou, porque fez voluntariamente. Porque de coração eles fizeram. Eles não fizeram com bolso, eles fizeram com coração. E a Bíblia diz aqui nesse texto que Davi se alegrou. Davi é um tipo de Cristo. Eu tenho convicção que hoje, quando nós também nos alegramos de coração a doarmos para uma causa que vai ecoar para a eternidade, Davi se alegra, ou seja, Cristo se alegra também. E finalmente Davi louva a Deus nesse contexto de 1 Crônicas 29, depois você lê todo o texto, 1 Crônicas 29, 17, Davi louva e ele ora dizendo: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. Deus não prova o bolso, prova os corações, e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente de todas essas coisas, porque Davi também assumiu ali o exemplo e doou da sua própria riqueza. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. E aí no verso 18, essa é uma oração linda que Davi faz, ele diz: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Amém. Que oração linda. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, Jacó, conserva para sempre no coração do seu povo estas disposições e pensamentos. Conserva a disposição, firma o coração deles em ti. Davi, queridos, preste bastante atenção. Davi não orou dizendo: Senhor, conserva para sempre no bolso do teu povo o ouro, a prata e o bronze. Ele não fez essa oração, mas ele orou dizendo: conserva para sempre no coração do teu povo a disposição. Ele disse: firma o coração e não o bolso. Existe algo diferente aqui para você nessa noite? Existe uma chave para você e para mim aqui nessa noite? Existe. É um princípio que nós derrubamos. Por quê? Porque não é e nunca foi se temos ou não, porque isso já está resolvido em Cristo, na graça nós já temos, é se eu estou disposto ou não a contribuir. Lembra que nós lemos no início da mensagem, 2 Coríntios 9, 7, quando Paulo disse: cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O que é propor no coração, se não dispor no coração, ou seja, ter disposição de coração? Sabe, no caso da oferta de Davi e da congregação, cada um, diga cada um daqueles que foram chamados, a congregação de Israel, cada um contribuiu com o que propôs no coração, com aquilo que tinha. Deus não requer de nós que nós não coloquemos o coração. Deus quer que nós coloquemos o coração e cada um contribua com aquilo que propôs no coração, segundo aquilo que, diga, que tem. Deus espera de você ofertar aquilo que você tem, não o que você não tem. Até porque ninguém pode dar o que não tem. Então Deus espera que você faça com o coração e faça nos limites daquilo que você tem. E no texto você tem que ler 1 Crônicas 29. Quando Davi chamou, o povo começou a entregar as ofertas. Quem tinha ouro ofertou o quê? Olha, a igreja é sábia. Quem tinha prata ofertou o quê? Quem tinha bronze ofertou o quê? Quem tinha ferro ofertou o quê? Quem tinha madeira ofertou o quê? Quem tinha pedra ofertou o quê? Está no texto. Ou seja, cada um propôs no coração e deu o que tinha.
Ontem, quando eu revisava essa mensagem, chamei a Esther estava do meu lado, e falei: filha, quem tem ouro para ofertar, dá o quê? Ouro, papai. E quem tem prata? Dá prata, papai. E fui fazendo da mesma forma que eu fiz agora com a igreja. Aí eu perguntei para ela, eu quero perguntar para vocês: a pedra tem o mesmo valor da madeira, Esther? Ela tem 8 anos. Eu falei assim: não, papai. A madeira tem o mesmo preço do ferro? Não, papai. O ferro tem o mesmo valor do bronze? Não, papai. O bronze tem o mesmo valor da prata? Não, papai. E a prata tem o mesmo valor do ouro? Não. Então cada um deu o que tinha, mas todos deram o que tinham. Cada um contribuiu. Então, se você tem ouro, dá ouro. Se você tem prata, dá prata. Se você tem bronze, dá bronze. Se você não tem nenhum dos três, então dá a madeira, dá a pedra, mas eu tenho certeza que Deus já te deu algo para você entregar também. Para com isso. Uns têm, outros não. Todos nós temos. Ah, pastor, mas eu estou mais para aquela viúva, eu estou mais para aquela mulher viúva e pobre. Quem lembra da história? Que estava junto ao gasofilácio, e Jesus estava lá observando aqueles que iam ofertar, e Jesus está aqui também, viu? A gente acha que só estava lá, hein? Jesus está aqui também. E observava como eles entregavam, não simplesmente o que entregavam. Então alguém fala assim: ah, pastor, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho bronze, não tenho madeira, não tenho pedra, eu estou mais para aquela mulher viúva e pobre, sabe aquela que foi ofertar? Eu só tenho, tem nada de valor, só tenho 2 moedinhas de cobre, é o que a mulher tinha. Os leptos são moedas de cobre, centavos, é insignificante, para falar a verdade. Talvez você se julgue assim, por causa da cultura de escassez, e aí continua nessa vida. Ei, para com isso. Sabe, pelo que consta na ótica de Jesus, naquele dia, foi aquela mulher com as 2 moedinhas de cobre, de pouquíssimo valor, foi a que ofertou maior, a que ofertou mais do que aqueles que entregaram grandes quantias, porque aqueles que entregaram grandes quantias, entregaram das sobras. Ela entregou todo o seu sustento. E o que dizer? A gente poderia falar tantas coisas dessa mulher, mas o que dizer da oferta dos macedônios? Paulo, sabendo da necessidade dos irmãos que estavam na Judéia, empobrecidos, e de Jerusalém saíram os missionários para expandir, a palavra de Deus, e chegou a Acaia, que era ali a região da Macedônia, e Acaia, que era a região da Grécia. E aí, então Paulo faz levantar ofertas entre os macedônios e os da Acaia. E a Bíblia vai dizer que essa oferta dos macedônios foi uma oferta muito importante para os pobres da Judéia. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 8, 1 e 2 assim: também, irmãos, ouça bem, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação. Quem já passou uma prova de tribulação? Quem está passando uma prova de tribulação? Pelo que consta, os macedônios, eles estavam no meio de muita prova de tribulação, mas eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Meu Deus, e às vezes por muito menos a gente fala: não posso, não tenho. Uns têm, outros não. Uns podem, outros não. Para com isso, não é bíblico. Os macedônios, passando por muita prova de tribulação, e na sua profunda pobreza, tinha algo para dar àqueles que estavam mais pobres do que eles lá na Judéia. Quem está me ouvindo nessa noite? Quem está ouvindo a voz de Deus nessa noite? Então, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Isso é um mito que precisa cair. E esse mito aqui perdura muitas vezes por causa de uma religiosidade. E às vezes transfere até inclusive para a nossa oração. Fala-se na graça. Diga, na graça. Todos têm.
Então, queridos, preste atenção, ao invés de nós orarmos dizendo: Senhor, abençoe o que não tem nada para dar, porque essa não é essa oração não está dando dízimo, essa oração, amém? Eu já orei também: Senhor, tadinho daquele irmão, não tem nada para dar, Senhor, coitadinho dele, abençoe aquele lá que não tem nada, não pôde dar. Não é poder ou ter, é estar disposto ou não. E se não estiver disposto, diga para o seu irmão assim: está tudo bem. Alguém vai falar: sério? Sim, eu não estou disposto hoje a ofertar. Está tudo bem. Ah, o gafanhoto não vai vir? Ei. Ah, mas não vai cair um raio da ira de Deus? Todo o raio da ira de Deus foi descarregado no madeiro. Pelo que consta, não há mais condenação sobre nós. Está tudo bem, eu não estou disposto hoje. O que não está muito bem, se eu não estou disposto hoje, amanhã, semana que vem, domingo que vem, mês que vem, no trimestre que vem, no semestre que vem, ou seja, nunca estou disposto. Aí o crente está com defeito de fabricação. Quem está entendendo? Então, ao invés de nós orarmos dizendo: Senhor, abençoe o que não tem nada para dar, ou que não pôde dar nada, vamos orar assim: Senhor, conserva a disposição no coração do seu povo e multiplica o que o Senhor já entregou na mão dele. É só isso. Ah, mas é um talento, vai multiplicar por 2. Ah, são 2, vai multiplicar por 4. Ah, são 5, vai multiplicar por 10. Mas vai multiplicar, haverá provisão. E nós temos que verbalizar aquilo que nós cremos. A fé fala. Quanto mais nós falarmos o contrário, não tem, tadinho dele, a terceira pessoa depois de ninguém, é um indigente, aí a pessoa não rompe. E às vezes, pior, eu trago isso para mim mesmo, esse espírito terrível, que não é bíblico. Não é triunfalismo. Não é, sabe, autossugestão a pagar uma de próspero na segunda ótica do mundo, mas é saber que você está debaixo da graça e a prosperidade do céu, de Deus, já está sobre a sua vida. É diferente. E quando você não estiver disposto, é simples assim: não estou disposto. E a vida segue, mas não podemos mentir. Ah, Senhor, eu não tenho. Tem. Quem está entendendo? Então vamos quebrar esse mito. O terceiro mito diz: uns têm o que ofertar, outros não. Uns podem, outros não. Diga com voz de muitas águas assim: em Cristo, uns têm, outros também. Uns podem e outros podem também. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Essa é a Igreja Batista do Amor, que flui na palavra de Deus, que é revelada. Amém? Quarto mito. Esse quarto mito também, ele fecha com o terceiro. Por quê? Porque fala: pastor, mas eu não tenho dinheiro em espécie. Mas alguém colocou na sua cabeça que a oferta é só dinheiro em espécie. É só valor monetário. Sabe, nós temos que entender que eu posso ofertar outras coisas que não são dinheiro. Certo? Então o mito diz, o quarto mito: eu só posso ofertar dinheiro. Então, se eu não tiver dinheiro no culto, eu não vou ofertar nada. Eu me privo, às vezes até de uma parte importante da adoração. Então, preste atenção, lá em Atos 2, 44 e 45, era a igreja primitiva, e eles têm um estilo de vida que deve ser imitado. A Bíblia diz: todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então eles tinham tudo em comum. Tudo, não é só um celular, não é só esqueci o nome disso aqui, tablet, não é só um carro, não, é tudo em comum. O meu tempo é seu, o meu ombro é seu também, sabe, você entende isso? Mas o meu bolso é seu também, ou seja, é tudo em comum. Então eles ofertavam, não era só uma dracma, eles ofertavam o tempo deles, eles ofertavam talvez a colheita, parte da colheita que eles tinham, eles ofertavam a vida deles um com o outro. Em Romanos 12, 8, Paulo diz assim:
O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Então, o exercício de misericórdia também é uma dádiva, é uma indulgência, é uma doação. Quando você visita alguém no hospital, você teve que sacrificar o seu tempo de almoço, sacrificar o seu tempo de descanso, você teve que fazer alguma coisa para ir lá visitar um irmão na casa dele, no hospital. Isso é uma doação, é uma oferta. Quem está aqui comigo pode dizer amém? Amém. Você está entendendo que a oferta não é somente dinheiro? É interessante para a gente terminar aqui o quarto, passar para o quinto. Lá em Êxodo, capítulo 31, estava estabelecendo um tabernáculo, e Deus fala com Moisés, o mediador da antiga aliança, e ele fala: olha, eu escolhi para mim um homem chamado Bezalel, da tribo de Judá, e eu o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, para lapidação de pedras, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Ou seja, um homem que ia dar da sua habilidade, da sua inteligência, do seu conhecimento, do desenho, de lapidar pedras, de talhar madeira. Aqui nós temos muitas pessoas com muitas habilidades, e muitos aqui servem de forma voluntária. Aliás, 99% da igreja são voluntários. O que você vê acontecendo aqui, 99,9% são pessoas que dão o seu tempo, dão o seu talento e dão o seu dinheiro, porque tiveram que vir de Uber, tiveram que vir de ônibus, tiveram que gastar gasolina para estar aqui servindo. Quem está entendendo isso? Isso é uma oferta. Amém? E muitos outros talentos que estão aqui, que nós vamos desenterrar em nome de Jesus, porque ninguém vai enterrar talento, não pode, para nós sermos achados como servos fiéis. E terminando esse quarto mito, eu quero terminar dizendo que há 3 tipos de ofertas conhecidas como 3 T's. T de tatu. 3 T's. O primeiro T é o tempo, você pode ofertar seu tempo. O segundo T é o seu talento, você pode ofertar o seu talento. Tem muitos aqui que ofertam o seu talento, aqui na casa de Deus. E o terceiro T é o tesouro, você pode ofertar o seu tesouro. Então, com voz de muitas águas, quebrando esse mito, você pode dizer, diga assim: eu posso ofertar o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro. Amém? Posso continuar no quinto e no sexto? Amém? Você quer que eu faça uma série e continue semana que vem? Vamos terminar, não é? É porque era para ter terminado agora, 8 horas. Quinto mito: não posso ser generoso, eu preciso reter, porque pode faltar. É o que eu fazia, há mais de 20 anos atrás. Eu pensava que ia faltar, aí eu ia pagar as contas todas, e depois eu não era generoso, porque isso, no fundo, a raiz da falta de generosidade é o medo de faltar. Ei, não vai faltar. Eu quero repetir isso: não vai faltar. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quantos nascidos de novo? Quantos são de Cristo Jesus? Então não vai faltar. Você pode ser generoso. Amém? Não posso ser generoso, preciso reter, porque pode me faltar. Não foi o que aconteceu com a viúva de Sarepta. Quando ela recebeu Elias, o profeta, ela não tinha quase nada na sua botija e na sua panela. E na verdade, Elias, naquela ocasião, ele tipificava, ele simbolizava a presença de Deus na casa daquela viúva. E Elias fala: olha, pega então o que você tem e faz um bolo, mas primeiro você vai me dar. Ela fala assim: como assim? O que eu tenho é muito pouco, é para eu comer, meu filho comer e morrermos. Faz o que eu estou dizendo, em outras palavras, creia. E a viúva fez assim. Se fosse a gente, será que a gente fazia? A gente ia comer, dar para o filho e morrer. Mas a viúva creu. Ela creu que podia ser generosa com
o profeta. Ela não tinha como reter, e de alguma forma ela ativou a fé para crer que não ia faltar. E a Bíblia diz em 1 Reis 17, a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciado por meio de Elias. E eu profetizo nesta noite sobre a Igreja Batista do Amor, sobre homens e mulheres, pessoas de Deus, servos de Deus, fiéis, debaixo da graça. A farinha da sua panela não vai acabar, e o azeite do seu jarro não vai faltar, segundo a palavra do Senhor anunciada na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Pastor, mas eu não posso ser generoso, tem que reter, vai faltar. Não foi o que o Salomão ensinou. Sabe o filho de Davi? Ele não ensinou isso. Em Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25, diz: uns dão com generosidade, e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo, e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber, terá sua sede saciada. É um princípio. Quem está debaixo desse princípio? Pastor, mas eu não posso ser generoso, tem que reter porque vai faltar. Não foi o que Paulo ensinou. Paulo ensinou dizendo: assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual por intermédio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. O Senhor te enriqueceu em tudo para ser generoso. Ele já encheu o seu tanque para você encher o tanque do outro. Ele já te aprovisionou para que você seja uma provisão na vida do outro. Ele já te abençoou, te enriqueceu, te deu bênção para que você seja uma bênção na casa dele e também aos seus irmãos. Não ser generoso, reter, porque está com medo de faltar, também não está congruente, consonante, ligado ao que Jesus ensinou. Jesus, o nosso mestre, disse em Lucas 6:38, parte A: deem e lhes seja dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Eu quero profetizar novamente na sua vida, da sua família, da sua casa, da sua parentela, de todos quantos estão à sua volta, porque também eles verão e serão, vai sobejar, e eles vão se alimentar e vão glorificar esse Deus que nós servimos. Vocês darão com alegria, serão indulgentes, mas há uma promessa aqui também: lhes será dado uma boa medida na sua vida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês no nome de Jesus. No nome de Jesus, você vai se alegrar. Para quebrarmos esse quinto mito, eu queria que você, com voz, erguendo a sua voz, dissesse: posso ser generoso. Diga: posso ser generoso, pois o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. E o último mito, eu queria que você ficasse de pé. O último mito: como eu falei, não uma palavra simplesmente triunfalista, onde você cumpre alguns rituais, espera algo místico que vai te elevar a uma posição de riqueza do ponto de vista humano. Não. Então um mito que há muitas vezes é que eu preciso dizimar, eu preciso ofertar, eu preciso ser contribuinte para eu ficar rico, para eu prosperar. Eu quero dizer que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: e o meu Deus, diga o meu Deus, porque Ele é o seu Deus, diga o meu Deus, segundo a sua glória, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E sabe o que é provisão? Sabe o que é prosperidade de verdade? Ei, ouça,
Ouça, porque o mundo tem um outro conceito, mas o mundo jaz no maligno, e o maligno é o pai da mentira. Você quer o conceito verdadeiro, bíblico e eterno de prosperidade? É a ausência de necessidade. Então, se o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das suas necessidades, você pode crer que você é próspero. Você precisa procurar, você é próspero. Você é próspero. Eu quero dizer também, 1 ou 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, ou por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Quantos conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, ele nos fizesse ricos. Isso não é uma palavra de autoajuda, não é uma palavra, sabe, triunfalista, de massagear o ego. É o que os oráculos dizem, é o que a palavra diz. A riqueza não é só dinheiro, a riqueza é a provisão que vem do céu, é o corvo trazendo carne, é o maná que desce todo dia na sua mesa, é você ter para si emprestar a outros. Deus está derramando a sua provisão na sua vida, Ele está te enriquecendo. Você não precisa ficar louco procurando isso, porque em Cristo você já tem. Diga assim, porque Cristo. Diga assim, porque Cristo já me prosperou, eu posso dizimar e ofertar. Amém? Eu não dizimo e oferto para ser próspero e enriquecer, porque Ele já me enriqueceu e me prosperou. Eu posso dizimar e ofertar. Amém, Jesus? Vamos adorar o Senhor nessa hora. Vamos adorar o Senhor nessa hora, que o Espírito de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor, está trazendo revelação nessa noite, sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Diga isso, faça dessa canção a sua oração nessa hora. Tome posse dessa palavra. Meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim, não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. E Ele está cuidando de você. Tanto é verdade que Ele te trouxe aqui nesta noite. Ele é o seu pastor, e na sua vida nada vai faltar. Ele já te prosperou e te abençoou. Mas hoje nós precisamos declarar isso. Fizemos essas declarações com a boca, mas que você guarde no seu coração. Não permita que esses mitos destruam a sua relação com o Pai, que é dono do ouro e da prata, e que Ele tem prazer em abençoar os filhos. Não viva debaixo de medo, de obrigação, mas tenha uma relação com o Pai de amor e de confiança. O Senhor está falando a corações nesta noite que estavam pesados, culpados. Ei, não há mais condenação. E se estava algo saindo do prumo, saindo do trilho, não estava vivendo debaixo desta realidade, hoje é o dia que você vai recomeçar, e o Senhor vai te ajudar, porque Ele nunca te deixou, nunca, e Ele vai continuar te ajudando, porque somente com Ele nós conseguimos vencer o pecado e o mundo. Eu queria que você, agora que está aqui, fechasse os seus olhos.
Nós já estamos terminando, mas é necessário nós orarmos aqui, com os olhos fechados. Coloque a mão no seu coração e repita essa oração após mim, dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e eu creio com meu coração que o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia estive na tua casa, na tua presença, mas me afastei, hoje, arrependido, eu volto, na certeza que encontrarei uma mesa farta na casa do Pai, na certeza que serei recebido em seus braços de amor. Coloca um anel nos meus dedos, coloca sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, para você que fez esta oração, todos nós fizemos, mas você que se identificou com esta oração, eu quero orar por você. Para você que orou e se identificou com essa oração, levante agora uma das suas mãos, levante a sua mão onde você está, levante a sua mão, isso, eu vejo mãos levantadas. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão aí onde você está, eu vejo mais uma mão levantada. Você que fez essa oração, seu coração está ardendo, porque é exatamente a sua história, mas também com a sua mão levantada, é exatamente a sua decisão de vir para o Senhor, voltar para o Senhor. Então eu quero pedir agora, sem constrangimento, que você deixasse o seu lugar, você que levantou a sua mão e viesse aqui à frente. Venha, você que levantou a sua mão, venha, eu estou aqui, vamos orar juntos. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar. Se houver alguém do seu lado que levantou a mão, está aí do seu lado, fala assim: eu vou lá com você, vamos lá. Isso, que bênção que você está aqui nessa noite, que bom que vocês vieram, é uma alegria tê-las aqui, tê-los aqui. Isso, somos família de Deus. Isso, que bom que você está aqui, querido, é uma alegria. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, por elas, por todos nós foi pago um alto preço, para sermos filhos, e os filhos têm acesso à casa do Pai, onde há mesa farta. Pai, esses filhos voltam, exatamente porque sabem que a provisão vem do Senhor. Mais do que isso, eles sabem e têm a revelação de que o Senhor deu a eles a vida eterna, deu a eles a adoção de filhos, deu a eles a condição de nunca mais serem separados do seu amor, porque nada pode separá-los do seu amor. Pai, existe uma realidade que está sobre eles, que não há mais condenação, porque eles estão em Cristo Jesus. Nome no livro da vida, o pródigo que voltou na casa do Pai, e há uma alegria no céu, porque essas vidas foram achadas e recebidas pelo Senhor, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito e pelos irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês que estão aqui à frente, que deram esse passo de fé, a melhor notícia já foi dada: Jesus é o Senhor, é o Salvador da vida de vocês. E Ele disse: estou com vocês, estou, de agora até o fim. Outra notícia linda
é que Ele deixou uma família para nós. Somos família de Deus. E é bom ser família, porque se na caminhada da fé um tropeçar, o outro ajuda a levantar, e nós vamos juntos até o dia que Ele virá. Ele está vindo, Ele está voltando. E eu queria apresentar essa família que se compromete em Cristo a estar ao lado de vocês, a estar junto, amando, ajudando e seguindo em fé, amém? Uma parte da família está reunida aqui hoje. Eu vou contar até 3, gostaria, depois da contagem, que vocês se voltassem para trás de vocês e recebessem um abraço dessa família. Pode ser? Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei em criar. Eu te amo. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei em criar. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Melhor é que nós vamos compartilhar essa palavra nos pequenos grupos. Vamos aprender uns com os outros. Vamos compartilhar aquilo que Deus falou. Então vá a um pequeno grupo, a uma célula, se você ainda não está participando. É a vida da igreja que continua durante a semana. Amém? Vou dar a bênção apostólica. Não vá rapidamente, eu sei que passou um pouquinho do horário, né? Com o médio que nós temos, mas após culto é bom também, a comunhão. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz. Semana de bênção e vitória.